Salut, salut! Gente, hoje eu tô com um convidado mega especial. Tô com um amigo meu que eu considero irmão, na verdade. A gente estudou junto na FRJ, formado em engenharia metalúrgica. Caio Vinícius, meu parceiro, meu companheiro, fizemos intercâmbio juntos, viemos para a França juntos, passamos perrengues juntos, estudamos juntos. E hoje tenho o enorme prazer de dizer que ele está fazendo doutorado no Canadá, em engenharia também de materiais. E vamos conversar um pouco, vamos saber um pouco mais da trajetória do Caio. O Caio é excelente, assim. Não vou até parar de falar, porque, né, fica clichê. Para de mentir. Para É de isso, mentir. Caio. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por compartilhar um pouco da tua Ah, história com a gente. acho que eu te agradeço, Luz, que você está aqui, você me pediu, é claro, na hora que você me pediu, você falou, vamos, pô, cheio de coisa, não, vamos embora agora, você pediu uma ordem. A hora que você quiser, 2, 3 horas, o quê? Você que sabe, a gente conversa com você toda hora, assim que você só me pedir. Caio, eu queria que você me contasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo. Qual foi a tua trajetória? Como é que você conseguiu entrar na FRJ? Você conseguiu fazer um intercâmbio na França e depois conseguiu o doutorado agora no Canadá? Como é que está sendo? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou começar, então, pelo ensino médio. Hum, Eu fiz meu ensino médio, foi numa escola técnica, na FATEC, em Niterói, no Henrique Lage. sim. A minha formação foi em estruturas navais, então, eu fiz de 2011 a 2014, nos 3 anos de ensino médio. Depois, em 2000, não, 2013, em 2013 eu fiz o Enem, e do Enem eu fui em 2014 no SISU, e aí tinha as opções lá, né? Quando escolhi o governador do Enem, eu vi as opções que eu poderia entrar em termos de faculdade pública, porque eu venho de família humilde, assim, não tenho mínimas condições de fazer faculdade particular e coisa do tipo. Então, para mim, ou era faculdade pública, faculdade ou seria pública, ou eu trabalhava de técnico, entendeu? Mas aí, com a minha nota, graças a Deus, eu pude entrar no curso de engenharia metalúrgica da FRJ, para fazer logo o adendo com o intercâmbio. Assim que eu entrei no FRJ, em 2014, eu já falava inglês, tipo, bem, assim, já falo com alguma certa fluência, e eu estava procurando, assim que eu entrei, em um outro idioma. Então, eu estava pensando, seja no espanhol ou no francês. Eu estava pensando em termos de qualificação mesmo, de ser um pouco mais qualificado enquanto fazia faculdade. E assim, uma das primeiras palestras que eu tive lá na FRJ, não lembro quem foi, era o diretor da época, não lembro agora quem era, mas ele falou sobre as possibilidades de intercâmbio. Eles haviam muitos convênios com diferentes faculdades, muitas delas na França. E aí, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa questão de possibilidade de intercâmbio, eu vi que na engenharia metalúrgica em si tinha o programa Braftec. Eu vi, putz, é uma oportunidade que, assim, não é ampla concorrência, não é para todas as engenharias, não, é focado na engenharia que eu faço. Então, eu escolhi lá em 2014 mesmo começar um curso de francês. E aí, chegou a minha época, em 2017, de concorrer a essa vaga. Claro que eu precisava ter uma nota razoável, e minha nota era razoável, um pouco abaixo do que a gente precisava, acho que era CR7, mas era tipo 6,7, alguma coisa assim, mas tá valendo. Pelo menos eu tinha francês, meu francês já tinha Era bom, uns era 2, 3 bom. anos de francês, tava bom, tava no nível bom, e aí eu consegui. Aí eu entrei, né, junto com vocês. O que vai diferenciar entre nós dois é o estágio que eu fiz lá. No meu caso, foi no laboratório de CIMAP. Eu continuei em Grenoble, não saí de Grenoble. Depois de feito o estágio, aí eu voltei para o Brasil, acabou encerrou o intercâmbio. Uhum. No Brasil, eu ainda tinha algumas matérias para fazer, né? Então, eu fiquei fazendo as matérias. Infelizmente, como está falando, chegando em 2019, 2020, a minha previsão de formatura era para meados de 2020. Sendo que, em começo de 2020, aconteceu uma coisa, eu não sei se vocês sabem, acho que aconteceu só comigo, acho que aconteceu só lá onde eu moro. A gente, quando teve um vírus, caramba, cara, fechou Cuidado com o tudo. vírus. Vamos mudar Putz, de assunto aí, ó. pô, nem que quando aconteceu, cara. Nem Um chama vírus ele aí que que senão ele salvou e parou aparece. tudo. Pô, parou tudo lá perto de casa, cara. Menino, Ninguém não podia nem sair, acredita. Também né? chegou alguma coisa aqui na França também, menino. Tava Foi aqui, tá... também? menino
também. Foi difícil, Rapaz, hein? então, aí a questão do Covid atrasou a formatura em um ano, essa previsão de formatura que era de meados de 2020, foi para meados de 2021, aí eu só me formei em abril de 2021, depois que eu me formei, aí veio basicamente uns meses, assim, que foram meses, tipo, pegados, porque não conseguia, aí eu virei aquele estranho que nem estudava nem trabalhava, que estava procurando emprego, ao mesmo e não conseguia e tal, não tinha as vagas, tipo, botando processo seletivo atrás de processo seletivo, mas não conseguia avançar, não conseguia um sim de lugar nenhum. E eu era uma pessoa que, assim, eu queria muito sair da faculdade e começar no mercado de trabalho. Eu era uma pessoa que eu queria, estava mesmo focado em eu falava assim, Me cara, quer fazer lembro. mestrado? Não, Me doutorado nem lembro, me lembro, me lembro muito bem que a pessoa cuspiu pro alto. Me lembro. é, pois é. Vai fazer Aí, doutorado na França? não, não, eu falei, não, você, tipo assim, na hora que eu falei para você, eu falei, se você tem, a pessoa tem que escolher o que você quer. Se você quer fazer doutorado, vai, pelo amor de Deus. Se você não quer, cara, faz, procura outra coisa. E aí eu fiquei, tipo, meses e meses caçando emprego aqui, não conseguia. Aí até conversando com você também, falei, cara, como é que é aí? Me fala melhor e tal, me convence. Aí você me, aí você me convenceu. Aí eu comecei a, Pior que aí eu foi, comecei a, mano. Pior que foi. aí eu comecei a postular, tipo, para as vagas de doutorado, você pesquisar, alguma coisa, Sim, vagas de doutorado, para fazer também fora no Brasil, fora do Brasil, porque se fosse aqui eu ia ter que fazer mestrado. Se eu continuasse no Brasil, sim. não ia dar um pulo de graduação para doutorado, isso é muito difícil. Uhum. Mas como nosso diploma, a gente consegue fazer essa Equivalência. ligação e essa equivalência e ir direto para o doutorado, eu comecei a pesquisar lugares onde eu poderia fazer essa equivalência e então eu já poderia dar esse passo direto para o doutorado. E aí, quando eu pesquisando sobre os dois, vagas no mercado de trabalho e doutorado, as vagas no doutorado começaram a aparecer Ah, mais, começou, tipo assim, você receber mais, mostrando mais interesse, entendeu? Do que o pessoal aqui das empresas aqui no Brasil. Então, chegar em outubro de 2021 foi quando eu recebi, tipo, duas propostas, tipo assim, não tava recebendo nada de lugar nenhum, ou, tipo assim, só ia até um pouco, avançava até um pouquinho, depois estava lá, vou ler aqui, nunca mais. Chegou no começo de outubro, na verdade, eu recebi duas chamadas para fazer uma entrevista, tipo, dois lugares diferentes, tipo assim, com 2 dias de diferença entre um e outro. Uma foi, né, essa oportunidade que eu estou aqui no Canadá, e a outra foi para a França, que era um pessoal que era conhecido, assim, de quem eu trabalhei. Também estava com uma outra oportunidade para mim, também estava interessado em que eu fosse o aluno de é doutorado. muito chique, né, cara? Conseguindo duas propostas em dois países diferentes e ainda Ah, contando migalha, dizendo nada, consigo nada do Brasil. É só porque tu não tá olhando pro lugar certo, meu parceiro. Porque gente pra querer a tua mão de obra tem. Só não não, tá no sim, país certo. exatamente, a gente pode, Só tipo, isso. Errou de a gente país. é bem isso, tipo, eu acho isso muito, muito interessante, que assim, em termos de qualificação, cara, eu acho que eu sou tipo uma pessoa bem qualificada para tipo trabalhar tipo na indústria assim, como Extremamente. engenheiro e tal. E conheço muita gente também que é pô, extremamente qualificada, cara. Gente que, porra, melhor que eu acho que eu sou qualificado. Tem gente lá que pô, bem melhor que eu. Olha que eu sou uma das pessoas que era mais assim, um dos que tinha mais baixa assim, ó, porra, o que eu tô Ai, fazendo meu Deus, aqui? lá vem ele querer Do olhar os nível, outros do maior do nível que do ele. pessoal que eu Olha só. conheço, Já tô do te nível do pessoal que eu conhecendo, hein, estudei com, Caio? não, mas, tipo assim, do nível do pessoal que eu estudei com, assim, pô, achava que, tipo, pessoas como você, assim, Ah. ah, Lá vem, olha lá. A eu, rasgação de seda. Não passa pra mim a bola, não, não. Vai, continua. Com você que não, teve duas entrevistas aí. tá, eu acho que a gente é super qualificado para Sim, exercer a função, sim. mas, cara, no Brasil, pelo que eu vi, cara, pô, o QI, a gente tem um QI muito, muito alto, e o QI que eu digo quem indica, o famoso, né, quem indica. Hum, Tipo, você ser qualificado, você tá bem qualificado para exercer a função de engenheiro, não é nem meio caminho andado, tipo, é um terço do caminho andado. Os outros dois é você ter um contato, você conhecer alguém. Se você sim. quiser ficar, se você for contar com mandar tipo currículo para o site de empresa é muito difícil, velho. É muito difícil aí no Brasil. E eu digo que é no Brasil porque eu fiz basicamente a mesma coisa para as vagas daqui de fora, entendeu? Eu, tipo, a forma com que eu consegui não foi que eu pesquisava propostas nos sites Hum, das faculdades da França, das faculdades de Portugal, das faculdades do Canadá, propostas
que estivessem abertas, que, tipo assim, se fosse duas coisas. Uma, que eu achasse que eu tivesse a mínima qualificação para fazer e que eu tivesse o mínimo de interesse. Óbvio, né? Porque eu também ia Justo. fazer qualquer Tu vai passar coisa. 3 Eu ia anos no fazer qualquer mínimo coisa. ali. Pois é, uma coisa que eu não sei, eu não tenho a mínima noção, ou uma coisa que eu não tenho a mínima vontade, eu não ia fazer isso. Então, eu pesquisava por propostas que se adequassem, né? Que eu achasse que fossem adequadas. E eu tinha minhas cartas de recomendação, eu pedi, né, para minhas orientadoras passadas, né, pedi carta de recomendação, simplesmente, cara, me faz uma carta de recomendação genérica, por favor, porque aí eu vou mandar junto com o meu currículo e minha carta de motivação. Escrevi as cartas de motivação, meu currículo, mandava para os responsáveis pelos doutorados. Então, tipo, não foi de muito diferente do que eu fazia para mandar em questão de as vagas de emprego. Uhum. Mas eu tive muito mais resposta do que as empresas no Brasil, entendeu? Então, meu filho, perderam. Tipo, eu digo isso Uhum. para as empresas que no mercado de trabalho do Brasil. E foi assim que foi feito. Aí, Você se sentiu mais valorizado, então, pelo mercado de trabalho francês e canadense do que no Brasil, né? Mas também a gente estava vivendo uma crise mundial, né? E esses países, bem ou mal, eles são mais estáveis economicamente, em termos de budget, de pesquisa. Primeiro que eles já desenvolvem muito mais coisa do que a gente no Brasil. Então, eles já têm um budget mesmo, um sim, orçamento sim. voltado para isso. E segundo que o Brasil, cara, ele é muito volátil, né? Muito instável, muito, sei lá, Não, principalmente a área de metalurgia, commodity, é uma coisa assim, uma hora tá bombando, todo mundo tá conseguindo ser contratado, outra hora demissão em massa, recessão, entendeu? Bora cortar gasto. É é, complicado, assim, é sim. difícil, assim, de Não, comparar, eu, né? eu concordo, tipo, é bem difícil de comparar. Eu só tô, tipo assim, o que eu tô dizendo é que, tipo, assim, a forma com que eu procurei e Uhum. tal, o mercado que me mostrou interesse foi, no caso, né, a pesquisa. Então, eu não tive, não É isso. forçava a minha mão, era isso. Das três, Seguraram ou na eu minha mão, continuava, me eu continuava puxaram. procurando aqui no Brasil, e aí, ou eu aceitava, eu realmente vinha e falava, não, então eu vou fazer o doutorado, ou eu virava Uber, né? Mas é isso. E como é que tá sendo a Então, tua experiência aí? Me conta um pouco agora da tua vivência do intercâmbio na França, qual foi o teu sentimento e agora a tua vivência no Canadá, em termos dos países mesmo, cultural, adaptação, coisas que você tá percebendo de diferente. Fala pra gente um pouquinho. cara, assim, tanto na França quanto no Canadá, e a diferença em relação ao Brasil, a maior diferença é realmente a questão tipo, da segurança. Porque Você eu veio da venho de onde lugar, mesmo no Brasil? né, então, eu venho de São Gonçalo, entendeu? É, meu filho, Para quem eu não sei. conhece, para quem não é do Rio, assim, São Gonçalo é um lugar horrível. Você dá, pô, o pessoal do Rio vem assim, o pessoal de São Vicente, São Gonçalo, caraca, tu mora mal. Aí, se você vem para São Gonçalo, você vai para São Gonçalo, aí você pergunta, onde é que você é em São Gonçalo? Eu falo, cara, eu sou do Boa Sul. Aí o pessoal de São Gonçalo fala, caraca, tu mora mal. O pessoal de Aí você São vai, não, aí você vai pra Boa Sul, você fala, vai pro pessoal do Boa Sul, você fala, ei, cara, você é de onde aqui no Boa Sul? Eu falo, cara, eu sou lá do Buraco da Cobra. O pessoal do Boa Sul fala, o pessoal do Boa Sul vem e fala, caraca, você mora mal, irmão. para vocês verem o nível de qualidade intelectual que eu trago aqui. É um É, rapaz que nasceu e cresceu aonde? No Buraco da Cobra, em Boaçu, São é, Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, que teve uma infância humilde também, tanto quanto a minha. Fez, é. conseguiu engenharia na UFRJ, tem que bater palma para esse tipo de gente. Fez engenharia na UFRJ, fez intercâmbio na França, fala no mínimo 3 línguas e agora está fazendo doutorado no Canadá. Tá bom para você? Tá bom para você? Boa noite, boa noite. Rapaz, quando você fala assim, Mas é a realidade, cara. Você é brilhante. ah, Olha, não é porque você é meu amigo, mas eu admiro muito você pela tua história, de verdade, de onde você veio e aonde você tá. E você não pode esquecer disso. Dificuldades a gente vai passar, eu também aqui, a gente passa os nossos perrengues, essas partes de perrengue. A gente também tem que deixar claro aqui pra eles, né, pra eles terem noção de que não é nem tudo são flores, nem tudo vai pro Instagram, mas sim. que você tá onde você tá não foi por acaso, foi por muito esforço, foi muito suor, muito sofrimento e eu tive o prazer de poder conviver com você durante esse período na faculdade, durante o intercâmbio, durante agora esse período da tua procura do doutorado. Então, assim, infelizmente o Brasil não soube te acolher nesse momento de pesquisa de emprego, né, no momento que você estava procurando.
A gente entende as questões econômicas do Brasil, sempre foi uma loucura, né? Desde quando a gente começou na faculdade, já não tava aquela coisa toda de aquecimento da economia e tudo mais, só desceu, né? De 2015 para baixo, só caiu. Infelizmente, mas assim, você é excelente. E a piada foi ótima, porque acho que a pessoa. Buraco da cobra, galera. Buraco da É, cobra pra Montreal, tá? Só pra pois vocês é. terem uma noção. É longe, tô longe de onde eu preciso. Mas isso é verdade, tem que falar mesmo, porque, assim, tanto o pessoal que eu conheço, assim, de que eu convivi, tipo, durante a infância, assim, cara, as oportunidades são bem rápidas, é bem difícil você sair da onde você sair e tá aqui, realmente, agora que você falou, assim, cara, eu realmente eu perco a perspectiva, porque, sei lá, a pessoa que vive, às vezes, eu sei lá, eu não consigo olhar, assim, Eu caramba, sei, eu como é que também, é? eu Como também. é que é? Se você está se imaginando como é que deve ser para alguém assim, cara, eu que sou, também não consigo, sei lá, ah, eu, Se você não eu olho, eu consegue não fico imaginar, é imaginando, que cara, imagine eu, hein, Caio? pois é. Mas, assim, mas que é possível, você precisa entender que, assim, você precisa, cara, não é fácil. Tem um caminho fácil que tem, infelizmente, conheço muita gente que tirou esse caminho fácil na vida e que hoje já, tipo, hoje já não tá mais conosco, já tá, tipo, preso e tudo mais. Mas, tipo, se você continua, se você estuda, se você realmente procura, cara, eu quero o melhor para mim, na minha família, do jeito certo, de forma honesta, cara, é possível. Tipo, eu sou prova de que isso é possível. E, embora seja muito difícil, embora você, cara, eu tô falando que é possível porque eu tô aqui, mas o meu pensamento nunca foi esse. Foi tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui em todo lugar errado? Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, cara, nos primeiros meses, assim, eu tava, caraca, eu tô no lugar errado, tipo. Quando eu vim do ensino médio para FRJ, o que eu via, tipo, o que era me cobrar, o que era cobrado, eu falava, cara, não tenho base para estar aqui, tipo, eu tô aqui, tipo, eu só escolhi estar aqui, mas eu não acho que eu sou capaz. Mas, pô, embora você tenha esses pensamentos, eu sei que as pessoas têm esses pensamentos, tipo, não desiste. Não desiste. Você é assim, mesmo que você não consiga ver que você é capaz, estou falando para você, para mim, tipo, todo mundo que eu nem que você não acha, cara, não desista. Você é sim capaz, entendeu? E quando você olha para. E a gente só consegue perceber isso, cara. É realmente quando olha para trás, porque no presente, nosso presente, a gente, cara, realmente acho que não está acabando, mas como você acabou de falar, cara, só você olha de onde você veio, entendeu? É que a motivação vem, tipo, todos os obstáculos que a gente já passou, entendeu? Só aí que a gente percebe que Sim. a gente Tenho faz muito orgulho da tua história. A gente não pode esquecer da nossa história, de verdade. Eu, às vezes, Pô, quando eu passo por momentos de dificuldades aqui, porque doutorado é dificuldade, é você encarar problemas e saber resolver, lidar com problemas técnicos, né, científicos, questões que você não sabe responder, cientificamente, mas lidar também com os seus problemas internos, porque você tem que estar o tempo todo, constantemente, acreditando que você é capaz de resolver esses problemas, que você é maior do que esses problemas, para você poder pelo menos tentar resolvê-los. Então, você lida muito com o teu conflito interno, sabe? E você às vezes precisa olhar para trás e ver da onde você veio. Às vezes eu tenho que fazer essa retrospectiva. Eu vou fazer um vídeo aqui também contando a minha história. Eu acho que falta isso. A gente está sempre conversando, discutindo, expondo a história de outras pessoas, mas eu vou fazer um vídeo dedicado também à minha história, muito parecida com o Caio. Eu venho de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, um bairro assim bem periferia, zona norte do Rio. Também uma família muito humilde. Meu pai morreu muito cedo, foi só eu e minha mãe, mulher guerreira, cuidou de mim como podia, trabalhou como podia, de forma honesta, mas fez o que pôde. Nunca pude estudar em escola particular, nunca tive condições de pagar uma escola particular. Minha mãe, né, nunca teve condições, então, assim, tudo que meu ensino inteiro foi público, desde o ensino fundamental, médio, e depois consegui a UFRJ.
E realmente eu concordo contigo, Caio. Foi um salto para mim, porque eu era uma das melhores alunas no ensino médio, num colégio estadual aí. E era um colégio até bom, assim, professores até que não Uhum. faltavam muito, sabe? E aí, quando eu consegui entrar para o UFRJ, cara, eu levei uma pancada, assim, mas enorme, porque eu vi que eu não sabia nada, mano. Eu me lembro que quando eu cheguei para fazer cálculo e tal, esse conceito de log, de LN, Eu essa nunca vi. cara, eu não sabia isso. Não, Eu não nunca sabia vi. Não nem que exponencial e tal. existia, cara. Isso tudo que a gente precisava para limite, derivada e tudo mais, eu tive que recorrer aos livros do ensino médio. E eu, no primeiro período, eu estudava os livros do ensino médio e os livros de cálculo. E eu não reprovei cálculo. Eu levei um 2,5 na primeira prova, levei um 2,5. Chorei que nem uma criança, falando assim: não vou conseguir, não vou conseguir. Todo mundo sabe muito mais do que eu, todo mundo tirando notas maiores, porque, óbvio, vinham de Pedro Uhum. II, vinham de colégio militar, vinham de colégios caríssimos do Rio e eu de uma escola estadual no meio, mano. É, E assim, e- consegui, entendeu? E tô aqui fazendo doutorado na França, vou terminar. Então, assim, é possível sim, é possível sim. É claro, somos também exceções, né? Somos um ponto fora da curva. A gente escolheu extrair do nosso ambiente desfavorável o máximo que a gente conseguiu. A gente conseguiu converter isso, né? A gente tem que ser honesto também e ver que, infelizmente, muitas das vezes, quando você não tem a estrutura necessária, você acaba sendo refém, acaba vivendo aquilo que você conheceu, né? Eu principalmente, eu posso falar isso por mim. Hoje, se eu criei esse canal, é por conta disso. Porque já aconteceu inúmeras vezes de eu não me inscrever ou de eu não conhecer uma oportunidade porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Quando eu estava para terminar a faculdade, já tinha ouvido falar de UFRJ, mas não era algo que eu imaginei. Meu plano, mesmo sendo uma boa aluna, era o quê? Vou trabalhar, vou pagar uma faculdade particular à noite e vou fazer uma graduação particular à noite. Aí foi uma menina que tinha acabado de passar para nutrição, para o UFRJ, que ela falou para mim: não, mas o UFRJ é de graça e tal, universidade pública, uma das melhores do país e tudo mais. Aí eu fui pesquisar, olha só para você ver. Eu fui pesquisar e vi realmente que era aquilo. E naquele dia, com aquela informação, o que eu fui fazer? Aí sim, eu fui procurar um técnico no ano seguinte, quando eu já tinha me formado. Aí fui fazer técnico, fazia técnico de tarde, fazia o estágio de manhã e pagava um pré-vestibular comunitário à noite para conseguir entrar na FRJ, porque mesmo assim, olha só, hein, mesmo com aquela, sendo uma das melhores alunas no ensino fundamental, no ensino médio, perdão, eu tinha noção que eu não conseguiria nem entrar para o concurso da FRJ. Eu entrei com cotas, hein? E eu entrei sim, com cota de exatamente. escola pública. Então, o salto, o gap é muito grande, galera, é muito grande. Não é É, fácil, mas não é impossível também. Não é impossível. Se a gente, se eu, se o Caio estamos aqui, é porque é possível e vocês podem conseguir sim. E é a mesma coisa para vir para fora. É a mesma coisa. Você pode olhar exatamente. assim, ah, França, que isso? Nunca me imaginei estar em Paris, estar na Europa. É possível, é possível. E Tipo, esse é o meu papel, entendeu? Aqui o meu papel, já vou te deixar falar, Caio. O meu papel aqui é pelo menos permitir que vocês tenham consciência das oportunidades que vocês têm aqui fora. Porque foi isso que me faltou muitas das vezes, entendeu? Eu não sabia que nem existia essa outra oportunidade. Então, a história do Caio. O Caio, ele teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, ele voltou para o Brasil, ele começou a procurar emprego no Brasil. Como ele viu que não tinha oportunidade lá, como ele sabia que existia um outro caminho, ele começou a procurar doutorado e conseguiu. Mas é porque ele sabia que tinha outro caminho. Se ele não soubesse que tinha outro caminho, um doutorado, uma oportunidade fora, se ele não conhecesse o caminho das pedras, ele ia ficar refém. Ele ia continuar no Brasil, mesmo tendo capacidade de conseguir outra coisa. Então é isso. A gente está aqui, eu, Caio, todos aqueles que eu estou entrevistando, estamos aqui para mostrar para vocês que é possível. E vocês conseguem. com certeza. Isso é real, tipo, a gente fala assim, mas caramba, igual eu falei, tipo, eu soube do intercâmbio, foi graças ao diretor da FRJ que falou isso. E assim, mas eu também não achava, cara, mas minha cabeça não era, tipo, eu não.
em 2014, tudo bem, eu entrei no curso de francês, mas não, eu acho que eu devo dar a entender que eu, tipo assim, que eu tava focado em, eu quero fazer intercâmbio em 2014. Não. Quando eu soube que tinha essa oportunidade, eu pensei assim, tá bom, eu vou fazer um curso de francês, porque eu estou pensando em fazer uma outra língua, Uhum, e se acontecer lá na frente eu puder, eu tiver uma nota suficiente, eu ver que eu posso me eleger para fazer o intercâmbio, uhum, eu vou fazer. Mas eu não fiz, tipo, cara, eu não fiz nada de, tipo, de outro mundo, eu não tive que conversar com um monte de gente, entendeu? Eu não tive que fazer nada sobre isso. Mesma coisa foi para vir para cá para esse doutorado. Como eu falei, meu processo foi: eu pesquisei nos sites da Poli Montreal, vi a oportunidade, vi que eu tinha o professor que eu tinha que falar com, Christian Robelin, juntei meu currículo, uma carta de apresentação e as minhas cartas de recomendação e enviei para eles. E foi tipo, isso que eu fiz, e depois eu tive que fazer a minha entrevista, entendeu? Isso é uma oportunidade que é realística. Você não precisa fazer mágica, não é mágica, entendeu? São passos simples, mas você tem que saber, você tem que saber que primeiro que é possível e você dá esses passos, entendeu? Não, a gente não, pô, ele não fez, não fez mais, entendeu? É malabarismo. Tipo, é realmente, sim, e isso realmente acontece, sim. entendeu? Não é sorte, não é sorte. Também é não desistir, né? Porque não é fácil também. É só Dificuldades, a gente, tentar, assim. é claro, parece assim meio simples, né, conseguir uma vaga fora, só que eu acho que a maior dificuldade não é ir para fora, é permanecer Ah, fora. com certeza. É o psicológico, entendeu? Você se conseguir continuar longe da tua família, Com longe da tua certeza. cultura, num clima que você não conhece, sendo cobrado como uma pessoa que morasse no local, sabe? O nível de exigência é cada vez maior e tendo que gerenciar as tuas emoções, as tuas questões internas, que mais as questões que você tem que transpor, Responsabilidade. que você tem que superar isso, que você tem que superar relacionadas ao teu mestrado, teu doutorado. Então, assim, a gente é muito cobrado, assim, e você vai ser muito cobrado se você vier. Só que pelo menos existe uma oportunidade. E tem outras qualidades também da gente morar fora. O Caio citou segurança, mas a qualidade de vida também. O salário que a gente ganha, a gente consegue viver com esse salário, assim, a gente não precisa, não passa necessidade. Fala um pouquinho pra gente dessa questão de salário, de qualidade de vida da França e do Canadá, Caio, pra gente, por favor. Beleza. Então, como você falou, tipo, a qualidade de vida é tipo, é muito difícil comparar, porque, por exemplo, quando a gente estava no intercâmbio, a gente Sim, eu morava a 20 minutos da faculdade, pegava sim. um transinho, tava lá tipo em 15 minutinhos, chegava lá na faculdade. Em termos de viver lá, era muito menos batalha ainda, né? Era Muito muito menos fácil, correria. pode falar fácil, não tem É muito problema. mais fácil, entendeu? Comparado a pegar 2 horas para chegar lá de São Gonçalo para depois 3 horas para voltar por causa do trânsito, entendeu? Não tem isso. A cidade é muito mais leve, assim, fica muito mais leve Sim. naquela cidade do que se comparado ao Brasil. Mas isso só vai só até a página 2, né? Porque, como você falou, você tá mais leve para viver, mas quando você faz o intercâmbio, quando você está num país tipo, por conta própria, você está tipo, sozinho, está longe da sua família, longe de muitos dos seus, como é que eu Alicerces. posso dos seus alicerces, assim, eu gosto de falar que você, tipo assim, as suas qualidades, elas são amplificadas, mas os seus defeitos também. Então, se você tem alguns defeitos seja defeitos de personalidade, seja defeitos de como você faz as coisas, cara, você vai, tipo assim, não vai ter ninguém ali para você para estar te, tipo assim, meio que querer fazer um equilíbrio desse Uhum. tipo de coisa. Se você não se alimenta direito, você não vai ter, vai isso, você vai igual a mim, se eu não me alimentava direito, falava, eu comia aqui, comia aqui. Quando eu morava junto com a minha mãe, não tinha problema, porque minha mãe fazia comida, não sei o quê, quantidade de comida assim, que eu fazia, não, que eu sei cozinhar e tal, mas, tipo assim, a quantidade de comida e tal que eu fazia, não tinha problema. Ou seja, eu perdi, tipo, 12 quilos, tipo, em um ano, tipo, e hoje já sou magro, simplesmente porque eu não me cuidava em termos de Sim. alimentação.
E não tinha ninguém para falar, para tipo assim, pra ficar batendo assim na minha porta e falar que era para eu, que Tem que tinha que comer e comer, tal. assim. Uhum. Você está por conta própria, entendeu? Então, tudo que você não consegue fazer, tudo que você não sabe fazer, então, ou você aprende ou você sofre, entendeu? Se você e não é só É isso questão aí. disso também. Tipo assim, isso, por exemplo, outra coisa, como você também está sozinho, se você trabalha muito, se trabalha, fica geralmente trabalhando até exaustão, até exaustão, até exaustão, de novo, não vai ter ninguém para falar para você deixar de fazer isso. Você vai fazer isso até você tomar, até você ficar aquele burnout, até você quebrar, Uhum. entendeu? Se você não souber lá fora, se você não souber balancear esse tipo de coisa, você vai, cara, é sofrível, é Uhum. sofrível. E infelizmente infelizmente isso vai estar, isso é algo que você tem que é uma vivência, entendeu? Você não, acho que você não consegue crescer dessa forma no Brasil, exatamente porque você tem contato com família, você tem amigos, você tem essas raízes. Quando você está lá fora por conta própria, isso fica muito aparente. Isso realmente é bem complicado. Mas pelo menos o país que você está é melhor. Então Mas você. você amadurece, mas é assim que a gente cresce. Exato, Porque o exato. conhecimento a gente sabe que tem que comer bem, a gente sabe que tem que dormir 8 horas por dia, a gente sabe que não pode trabalhar Mas, muito, que tem que fazer coisas, sabe? A gente pois é. sabe que tem que Né? fazer, só que a Cara, gente quando você. vai colher as consequências agora, e sozinho. Esse é o Pois ponto, é, né? isso para mim que sempre, toda hora fica na minha cabeça, do tipo assim, tem muita coisa que eu faço que, cara, que se eu tenho que mudar, porque eu sei que agora, como aqui no Canadá, como eu tenho a experiência da França, eu sei que, cara, eu não posso continuar da forma que eu estava antes, eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, entendeu? Esse é o grande coisa. Quando você está sozinho em outro país, se você não fizer, não tem ninguém que vai fazer por você. Esse é o grande X da questão, Sim. entendeu? De como você vai ser bem-sucedido. Se você tem isso na cabeça, você consegue começar a identificar por conta própria seus defeitos, o mais cedo possível que você tentar mudar, o mais cedo que você vai amadurecer, o mais cedo que você vai ter sucesso, entendeu? Que você não vai pedir para sair, porque se você continuar, tipo, se você não fizer isso, não vai aguentar, não vai chegar até o final, como você fez dito, chegar aqui tipo, não é tudo, você tem que continuar. E depois que você está aqui, não é férias. Eu falo, não é férias. O Não pessoal é acha que eu estou aqui, férias. se eu estou fora, o pessoal pensa, você está aí fora, é festa, tipo, tu tá de férias, tá ligado? Tá fora do país, tá de férias, ponto. Não, Claro não, que eu tô não. sofrendo pra caramba, mais do que devia Agora que aí. começou a brincadeira. Pois é, tô trabalhando mais que você estivesse trabalhando aí, com mais coisa para fazer, com mais carga para ter que resolver, entendeu? Mas vale a pena, entendeu? Vale a pena. E a gente estava conversando um pouco antes de começar, a gente cresce como pessoa, entendeu? E crescer como pessoa tipo, é muito melhor do que você viver a vida, tipo, em sem se desafiar, entendeu? Sem passar por esses desafios. É quando você tem desafio, quando você tem adversidade, você tem a oportunidade de você crescer, entendeu? De você amadurecer. Então é isso que o intercâmbio te proporciona, entendeu? Te joga na jaula com os leões e se você sair daqui, com certeza você vai aguentar até o final, você sai uma pessoa melhor. Então isso para mim é o grande ponto de você fazer intercâmbio, entendeu? Ou Com você se vai certeza. fazer para fora do país, é essa a oportunidade de você Sim, amadurecer. sim. E voltando para o país é bom também, bom que você está nos países do primeiro mundo, né? Tanto a França quanto o Canadá, como eu falei, Isso? Entre França e é isso. Canadá, hoje que você tem experiência dos dois, qual é o seu favorito e por quê? Então, eu pensei muito nessa resposta, mas ainda tá difícil de falar, por quê? Hum. Porque eu ainda não presenciei o inverno no Canadá. O, e todo É. mundo que eu conheço, todo mundo que eu estou aqui destruturando, que já estavam aqui há um tempo, falam que, caramba, você primeiro tem que viver um inverno aqui, aí depois você querer comparar, porque é pesado. Dizem aqui que as temperaturas vão chegar a -20, -30, que é um negócio que eu Pra não. carioca, chato, Pois é, hein? eu tô friozinho aqui. Mas, enfim, das experiências que eu tenho aqui, as cidades são muito parecidas, principalmente em Grenoble, comparado aqui a Montreal.
embora Montreal seja uma cidade assim, maior e tudo mais, o meio de transporte assim, é um metrô que você também, tipo assim, você pode ir para qualquer lugar tipo super fácil, entendeu? Se você quiser rodar, tipo assim, ficar aqui em Montreal, você você vai achar que, tipo assim, se você não for uma pessoa que quer viajar muito, tipo, ir para conhecer muitas outras culturas, eu acho que Montreal é uma cidade um pouco melhor, porque ela oferece mais uma cidade grande, por assim dizer. Uma pegada um pouco mais de Grenoble, assim, se comparada a Paris e Grenoble, é uma cidade parecida com Grenoble, só que ela é maior, é mais ou menos tipo assim. É Paris, mas só que Paris sem os parisienses, entendeu? O negócio é Paris, só que com o pessoal de Grenoble, tá ligado? O pessoal vai um pouco Ai, menos, Caio, né? adoro. É isso. Galera, pra quem Pois não é. sabe, próprios franceses, eles não gostam das pessoas, dos franceses que moram em Paris. Eles chamam de parisienses. Porque eles são muito mal educados, eles nunca têm, não têm paciência pra nada. Então, assim, já é uma má fama das pessoas, dos franceses que moram em Paris, comparada ao resto da França, tá? Eles não consideram os parisienses como franceses verdadeiros ou autênticos, tá? Então, por isso que o Caio fez essa É, piadinha aí para contextualizar aí para exatamente. vocês. Exatamente. O pessoal daqui é o pessoal assim, não tem um calor assim de brasileiro, não são, não tem esse calor, mas eles são sim, eles são, tipo, meio educados, eles são hospital, alguma a palavra assim. Hospitaleiros, 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 acolhedores. sim, exatamente. Eu não me sinto como se eles tivessem, cara, como se eu não conheço ninguém, nem que fala comigo, ninguém fala nada, entendeu? Eles são um pouquinho, tipo, na deles, mas não me distratam, acho que eu nunca fui destratado assim, a Legal. menos que seja uma pessoa aleatória que destrata todo mundo igual, entendeu? Não me sinto, nunca passei por nenhum caso de Legal. xenofobia, nem nada desse tipo, entendeu? Graças a Deus. Legal. Então, estou gostando muito de Montreal por esse lado, mas a qualidade de Grenoble, da França em si, você estar próximo, é a União Europeia, né? Você está próxima de vários outros países, de várias outras culturas. Então, se você for uma pessoa que quer realmente vivenciar, experimentar tipo, diferentes lugares, assim, o cenário muda muito quando você vai de um lugar para outro. Em Grenoble, tipo, pô, você pega um ônibus, tipo, de uma hora você está na Itália, já está Sim. né, em Turim. Então, se você quer tipo, questão de experimentar, sempre ver alguma coisa nova, sempre ir num lugar novo, experimentar uma cultura nova, você morar na França, morar em Grenoble, assim, é o ideal. Entendi. Mais para mim, que assim, não precisa seria legal ficar indo para um Caseiro, lugar. fala, caseiro, fala, É, caseiro. caseira, caseira. Eu não ligo, não. Ter as opções, assim, tipo, de comida, que comida em cidade grande, assim, ter as opções de uma cidade grande, Uhum. para mim é melhor aqui em Montreal. E só esperar o inverno, né? Porque o inverno é que vai fechar tudo, e vai ter que sair de casa e tal, na cidade de Sério? Me neve. conta mais um pouco aí, o que que você tá, qual é o esquema aí do inverno no Canadá? Eu não conheço. Eu também não, só tô ficando com medo. Só conheço o que me contaram, Me só conta aí falaram o que que era. te contaram, então. Vamos fazer uma fofoquinha. Não, eles falaram que é para começar, é para estocar em casacos de frio, em suéter, em segunda pele, porque você não vai sair de casa sem nada disso. Você vai sair com pelo menos 3 ou 4, tipo, peças de roupa, tipo, uma cima da outra e tal, para sobreviver aquele inverno. Eles falam que, tipo assim, o pessoal fala que é muito melhor viver perto do metrô, porque aí aqui tem exatamente por causa do inverno, tem uma cultura tipo exatamente, uma cultura subterrânea. Então você tem bastante loja que é tipo assim, nas ligações do metrô você tem tipo lojas, você pode muito bem continuar vivendo, tipo, embora no inverno seja você não saia muito de casa, você pode muito bem sair do metrô. No metrô você pode ir para alguns outros lugares e continuar tipo assim, Embaixo. vivendo a cidade e tal, exatamente. Uhum. O problema é que eu não moro perto do metrô, né? Eu moro a 15 minutos. Eu moro a 15 minutos Oh, meu Deus! do Nasci metrô, pra então, sofrer! pois é. Eu quis vir para um pouquinho mais longe, porque era mais barato. Eu imagino assim, pô, se vai estar barato, é longe do metrô, mas será que vai mudar muita coisa? Vou ver. Não sei. Não ligo de andar, mas agora quando eu Descubra. tiver menos 20, será que eu vou ligar? Talvez eu ligue. Talvez. Mas aí, Cenas andar, dos andar próximos durante 15 minutos, capítulos. 15 minutos no inverno, no gelo.
Vamos ver. Ai, Eu não posso ai. falar agora porque eu não experimentei. Comparado ao Talvez. que você já viveu, meu parceiro, andar no frio É, não é nada, tá? Com isso certeza. é verdade. Com Isso é verdade. certeza. Palho pra você, jamais. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer, vamos aliviar um pouco essa conversa. Quero que Tá você me ótimo. fale um perrengue de viagem, aquele caprichado, aquele que a gente vai rir, e vai se lembrar durante a semana inteira. Eu quero Então, aquele perrengue, vai, me conta. tá bom. Eu tenho alguns. Eu tenho alguns. Vamos por ordem cronológica. Eu É sei, que eu é sei. melhor ir por ordem cronológica. Vamos lá, vamos Então, lá. assim que a gente chegou, isso é na França, 2017. Assim que a gente chegou lá na França, a gente não. As aulas só iam começar, sei lá, um mês depois assim, a gente chegou, a gente teve um mês, onde a gente não tinha aula, a gente poderia muito bem só se acostumar à cidade e Uhum, tudo mais. se adaptar. E durante esse mês, se eu não me engano, tipo, 2 semanas depois da gente chegar, 3 semanas, a gente resolveu ir para a Itália, né? Para Turim, passar uma semana lá em Lembro, Turim. lembro, claro. E, tipo assim, uma das coisas que sempre me falavam é: cuidado com o passaporte, cuidado com seu passaporte, esse documento, você não pode perder o passaporte. E eu pensando nisso, falei: tá bom, então, como eu tô indo para uma outra cidade, tudo mais, vou viajar, eu vou deixar meu passaporte seguro, vou deixar ele em casa. Aí eu peguei o passaporte, deixei o passaporte em casa e fui para a Itália. Passando Essa história é muito boa, mano. Aí a gente passou pela fronteira, França e Itália, não teve problema nenhum. Ficamos, passamos um final de semana lá em Turim, sem problema nenhum. Quando a gente volta da Itália para a França, chega na fronteira, um ônibus para, entram os policiais e vão perguntando documentos, documento, passaporte. Aí eles vão começar a ver todo mundo no ônibus, faz, né, começa a ver os documentos de cada um. Chegou na minha vez, falou: e aí, documentos? Aí eu falei, tipo, deixei em casa. Não tem aqui. Não, passaporte. Não, não tenho. Tá em casa. Desce do ônibus. Cara, eu lembro, a gente tá rindo hoje, galera, mas eu tava no ônibus com esse cidadão aí e foi tenso, porque o motorista, ele queria ir embora com o ônibus, deixar o Caio lá. E eu não Ai, sabia, a querido. gente não sabia falar muito bem francês. Vamos lá, isso aí foi o quê? 2 semanas que a gente tava na França? Esse Caraca. garoto aí já me arranja esse pepino e eu preocupada, falei assim, como é que ele vai voltar? A gente tá aqui na fronteira. E ele não tem. Nossa, olha. Pois é. Aí eles, caraca, ele desce do ônibus. Eu, caraca. Aí ele, não tem passaporte, sem documento. Aí desceu, aí eu fui seguindo o motorista até a cabine de polícia. Eu falei, pô, 2 semanas aqui e eu vou ser deportado. Já era. 2 semanas. Nem comecei o negócio, já vou ser deportado. Caraca, ninguém Nem falou comigo. comecei a estudar. Aí, cara, aí o mais engraçado é que tipo, os policiais, eles tentavam falar comigo, tentavam me explicar a situação. Só que, cara, eu tava tão tenso que eu já não conseguia escutar, ouvir nada, não conseguia entender mais nada de francês nenhum. Tipo, eu tive um bloqueio, que eu não conseguia entender Eu mais nada. O entendo, pessoal, eu só cara. entendi que ele fala, tipo, não, Brasil, Brasil, não sei o que, Ronaldinho, tipo, falando de. Acho que eles estavam falando de futebol. Eu acho que os policiais estavam falando de futebol só para me acalmar, mas eu não estava conseguindo responder, porque eu tava Meu tão tenso. Deus, Aí a cara. gente foi para a cabine, aí chegou lá na cabine e, como eu não tinha documento, eles puxaram tipo um equipamento, sei lá, uma digital. Uhum. E aí pediram para eu colocar a minha digital para ver se eles conseguiam ver minha documentação, Na tipo, base de acho que dados. online. Exatamente, a base de dados. Só que, tipo assim, demorou 2 minutos. E aí, um dos policiais, cara, que filho da. Ele olhou por 2 minutos assim e falou assim: cara, não achamos nada. Não achamos seus documentos, não achamos nada sobre você. Ele fez isso para mim. Aí eu, o quê? Não, tá vendo? Não tem nada ainda. Já foi 2 minutos, já tem um tempão. Caraca, aí eu, porra, quase, aí o cara quase comecei a chorar. Aí eles começaram, cara, quando eu ia começar a chorar, eles começaram a rir. Não, é assim mesmo. Aí depois, para mais um Gente, minuto, isso aí é eu falei, xenofobia, hein, galera? Você lidar com. Olha porra, só. porra. Gente, Aí, pesado. porque eles, tipo assim, porque eles, acho que, Mas tu não sei se isso mereceu, acontece né? mais Tu umas vezes, deixar mas o eles estavam passaporte em zoando. casa, tu mereceu essa piada. Fala sério. Pois é, aí depois eles viram meus documentos, aí me liberaram para voltar, e É. aí aconteceu isso, aí pude voltar, graças a Deus. Aí esse foi o primeiro perrengue.
Olha que isso não foi a última vez que meu passaporte, que eu ia ter problema por conta de Uhum, passaporte. uhum. Foi nem a pior. Foi nem a pior. Isso não foi em ordem cronológica. A gente tem tempo, acho que eu posso contar a Temos segunda. tempo. Eu tô aqui pra rir. Tá Eu bom, tô aqui pra tá bom. Ano novo. Ano novo, né? A gente teve a semana de Natal, Ano Novo, que a gente não tinha aula. A gente foi visitar alguns países da Europa, até passando um pouquinho lá na cidade, na família, no conhecidos da Ilusca, né? Sim. E, mas o Ano Novo em si, a gente saiu da Irlanda, foi Uhum. da Irlanda? Da Irlanda, né? Saímos da Espanha, saímos de Sevilha, fomos pra Irlanda, fomos pra Inglaterra, depois Inglaterra, aí fomos depois pra Irlanda isso, e Irlanda. depois Escócia. Exatamente. E aí, quando nesse voo da Irlanda para a Escócia, isso foi na noite de Ano Novo já, e assim que a gente chegou na Escócia, era tipo lá, 10 horas da noite, dia 31 de dezembro, que a gente estava saindo do aeroporto, que eu vou, começa a me tocar, cadê, vou vendo meus documentos, e dessa vez eu levei o passaporte, só que quando eu cheguei lá, o passaporte não estava mais comigo. Eu cheguei na Escócia. Tateando, cadê meu Cara, passaporte? Cadê mais meu uma vez, a passaporte? gente O ri voo. agora, mas a gente ficou, olha, o estado de nervo. Eu não queria nem mais viajar com esse moleque, porque, sério, daqui um pouco eu ia colar o passaporte dele na testa pra ver se ele não esquecia. Aí eu, pô, cheguei lá 10 horas da noite, perdi o passaporte. O passaporte não estava lá comigo no aeroporto. Aí, o que, que a gente vai fazer? Não, tentamos procurar, tipo, não podia mais voltar para o avião. Tipo assim, pelo menos eu falei, tipo assim, não ficou na Irlanda porque para entrar no avião precisava mostrar o passaporte. Então, meu passaporte tá aqui. Ou ele está no avião ou ele perdi ele perto do aeroporto. Passei pelo aeroporto, pelo mesmo lugar onde eu vim, não vi o passaporte. Eu falei, cara, não é possível, ele só deve estar dentro do avião. Só que naquela hora, naquele dia, não dava para voltar mais para o avião. Sim. Então eles falaram, cara, não vai. Se tiver no avião, vai para Achados e Perdidos. Mas se não, eu só lamento. Mas você não vai poder entrar no avião, não. Aí eu, pô, tá bom. Então vamos lá, vamos curtir o resto do ano novo. Sem passaporte na Sem Escócia. passaporte na escola. É isso. Um dos melhores anos novos que eu já fiz. Tadinho, É isso. você ficou muito chateado, não queria sair do hostel. Foi Ah, difícil, eu lembro. Pô, foi mó não, é. climão, mó climão. Não, e detalhe, a cidade que a gente desceu na Escócia foi Edimburgo, Uhum. só que a gente não tinha nem lugar para ficar em Edimburgo. A Sim. gente passou o ano novo em Edimburgo, mas o nosso hotel era em Glasgow, era em outra Isso aí, em cidade. Glasgow, isso aí, exatamente. Então, Que era mais eu não tinha barato. exatamente. Então, tipo assim, a gente passou o ano novo lá, a noite de ano novo, depois fomos para Glasgow e ia ficar em Glasgow. Só que, tipo assim, eu com meu passaporte, caraca, meu passaporte perdido, não sabia o que eu ia fazer. Esperei, tipo, acho que deu. E não podia nem no dia primeiro que fechou. Tinha que esperar mais 2 dias para poder ligar para Achados e Perdidos para saber se meu passaporte tinha ficado lá. E aí eu esperei lá dois dias, mais ou menos. Liguei para o aeroporto de Edimburgo, falei, cara, tal, meu nome é tal, acho que eu perdi meu passaporte tal, dia tal. No aeroporto eles falam assim, não, tá aqui sim. Vem, pode vir aqui buscar. Eu lembro disso. Nossa, Aí, teu sorriso mudou na hora. pô, Cara, aí difícil, é hein? isso. Então, gente, pelo amor de Deus, tomem conta do seu passaporte. Tomem conta. Lição aprendida. Ó, e Porque você também, tá, Kai? Que agora você tá no Canadá aí, ó. Pois é. Ou não viaje. Aqui É um dos dois. desse tipo, desse nível. Não, eu que eu já perdi documento aqui. Não, ainda não, ainda não. Ainda Ainda não não. perdi documento, não. Mas é Bom, isso. a última pergunta. Choque Uhum. de cultura. Fala pra gente. Hum, Um choque de cara, cultura francês ou um choque de cultura canadense ou os dois? bom, choque de cultura canadense, não, até menos na França, no Canadá. Uma das piores coisas que acontecem aqui é que, cara, tudo fecha muito cedo. Muito cedo. Tipo, cara, as coisas aqui fecham, tipo, 10, 11 horas, você não tem nada para fazer lá na cidade. A cidade Da dorme. noite? Tipo, Sim, bar e tal? exatamente, tipo, Que as coisas doideira. aqui fecham extremamente cedo, tipo, no máximo que você pode ter, tipo, se tiver algum festival assim, que vai ter talvez tenha uma apresentação até meia-noite assim,
Mas, tipo assim, se você quer sair vai para um bar assim, tipo, cara, não, você vai. O bar você tem que sair tipo, de 5 às 10 mais ou menos. Assim, é tipo, só ficar no happy hour, assim, você não pode, tipo, querer pensar em varar a noite, alguma coisa assim, até mais. E um outro choque de cultura no Canadá, ainda mais sério, é que ninguém naquela faculdade, naquele laboratório, ninguém, além do outro brasileiro que tem lá, o Lucas, e eu, escova o dente depois do almoço, cara. Caramba, tipo, Ah, ninguém sai pro isso banheiro na para escovar França o dente. também, meu filho. É na França também, né? Então, cara, eu acho isso, caraca, eu fico, o pessoal termina de almoçar, todo mundo vai pro escritório, aí a gente vai pro banheiro. Então, tipo assim, Claro, fica, né? tipo, é muito estranho. Tipo assim, todo mundo vai pro escritório, continua vivendo a vida, enquanto, pô, eu vou, pô, ter a minha saúde dentro, agora a minha saúde bucal, né? Escovar meus dentes e tal, a gente conversa. E a gente conhece que é estranho, porque como a gente vai no banheiro para escovar o dente, ninguém faz isso, quando chega outra pessoa que vai pro banheiro, eles, tipo assim, encaram a gente, tá ligado? Então, volta e meia, toma uma encarada de nego que tá indo pro banheiro, assim, e se assusta que a gente tá escovando o dente, tá ligado? Vê que, pô, tá se escovando o dente. Meu Deus. Tipo, olha assim, cara, eu fico bobo. Cara, como é que eu acho isso muito. Eu acho isso, sério, eu acho isso muito As esquisito. pessoas repetem roupa aí também? Porque aqui na França é um tal de repetir Não, blusa, repetir. aqui direto. Nossa. Não, normal. É isso aí, essa daqui, pessoal, pô. Nada contra, tá, gente? Repetir roupa, mas se É, for lavada. O problema é que a galera usa a exatamente. mesma blusa a semana inteira sem lavar a blusa, tá? Exatamente. O casaco, assim, até vai, né? Porque até eu não tem como, pô. Casaco não tem um casaco para cada dia, mas, pô, a blusa, assim, pô, roupa íntima, não sei se as pessoas usam também, não sei, não vou falar que eu vejo, mas se eles ficarem repetindo também, porra. Complicado. Parece, essa questão da higiene é um choque de cultura entre brasileiro e maioria dos países do mundo, né? Isso vai em França, Canadá, isso aí não muda. Brasileiro nesse quesito aí, a gente que é o A primeiro gente do mundo. preza, pode ser feio, mas tem que ser cheirosinho. É isso. Entendeu? Isso aí a gente ganha, isso aí é primeiro mundo. A gente dá aula neles, entendeu? Sim. Esse tipo de coisa. Hospitalidade, Hospitalidade. higiene. Brasileiro É isso. não, imbatível, imbatível. Uhum. Ai, Caio, foi ótimo. Nossa conversa foi, sério, sensacional. Muito Ah, obrigada, muito obrigada. Pra gente eu que te fechar, eu agradeço. vou pedir pra você fazer um discurso final. Eu queria que você desse uma dica, uma mensagem pro pessoal que está pensando em vir fazer intercâmbio ou estudar fora do país, ou fazer doutorado, pós-graduação, que seja. Uma dica para uma pessoa que não tem essa vivência que você tem hoje, como se você estivesse falando para você no passado, né? Falando para o Caio antes de fazer o intercâmbio. O que, que você diria para ele? Então, se eu fosse falar para o Caio, e eu, cara, eu diria para ele para, assim, estudar e se qualificar é muito importante, tá? É muito importante a gente se qualificar, a gente ter capacidade, imaginar que a gente é capaz. Tipo assim, ter aquele sólido na cabeça, que assim, que a gente vai consegue resolver os problemas. Só que o mais importante, gente, é se desenvolver como pessoa. Isso é o que eu falaria para mim mesmo, e, sem dúvida, porque se você focar em se desenvolver como pessoa, sério, os seus defeitos, assim, tipo, pesquisa mesmo, olha para si mesmo e, e seja sincero consigo mesmo. Fala alto, assim, caramba, eu acho que isso é um defeito para mim, eu acho que eu sou uma pessoa que é muito quieta, eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa que trabalha muito, que trabalha pouco, assim, pode ser que, não importa qual seja. Se você quer vir para fora, é bom que você já comece a ter essa capacidade de olhar para si mesmo, identificar seus defeitos e procure aprender e tentar mudar. Por quê? Porque se você está vindo aqui fora, esse é o principal, é o seu principal, vai ser a sua principal dificuldade aqui fora. Porque você é capaz, você que está vendo isso, você é capaz sim. Em Sim. termos de conhecimento, em termos do que você vai enfrentar aqui, você é capaz de superar.
Mas você tem que ter essa mentalidade de você querer melhorar como pessoa. Porque se você não melhorar como pessoa, não olhar para si mesmo, cara, Não você vai vai chegar num avançar. ponto crítico, entendeu? Exatamente. Você vai chegar num ponto crítico e vai falar, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, não importa como, não importa de qual jeito, porque você não vai se aguentar a si mesmo, entendeu? Uhum, Simples assim. é isso aí. Você não vai falhar, você não se você pensar e você está aqui com a mentalidade de ser melhor, você vai superar qualquer coisa que eles te jogarem aqui, qualquer matéria, qualquer adversidade. Mas se não vai ser muito complicado, entendeu? É isso que ele falaria para mim mesmo, que era para foca melhor em ser uma pessoa melhor, em tentar consertar essas suas falhas, porque senão você vai passar muito mais perrengue do que você deveria quando você for no intercâmbio, Com entendeu? certeza. E eu concordo 100% com o Caio. Eu vou até dar meu testemunho aqui. O Caio sabe muito bem. Sempre fui muito dedicada, levei tudo muito a sério. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, muito preocupada com tudo. E, e eu vim fazer o doutorado, consegui levar os primeiros 2 anos nesse ritmo sofrendo, né? Porque a ansiedade é uma dor, é um sofrimento. Você vive na expectativa de que algo aconteça e normalmente é algo ruim, né? Você fica revivendo uma coisa que nem aconteceu de ruim no teu futuro. E no terceiro ano, assim, é um ano de longe o mais crítico do doutorado. Eu me vi numa situação em que eu estava muito estressada, porque eu estava no último ano, porque os meses para terminar o doutorado já estavam acabando, eu vi o número de coisas que eu tinha para fazer e eu vi que não estava batendo com o tempo que me restava. Eu comecei a surtar e ainda tinha o meu casamento que ia acontecer de quebra, que eu não pude fazer antes por conta da pandemia que nós sabemos. Então, foi um período muito crítico e eu me vi numa situação onde ou eu avançava, ou eu mudava completamente a minha forma de ser, de pensar, para conseguir superar isso, ou então eu adoecia, eu entrava em burnout, eu não ia conseguir vivenciar aquilo. Não ia dar. E eu encarei aquilo, eu percebi aquilo antes mesmo de eu me casar, eu comecei a sentir muitas dores, meu corpo ele gritava, né? Eu senti dor no ciático. Olha, eu tenho 27 na época eu tinha 27, hoje eu tenho 28. Então, assim, umas coisas que eu não sabia explicar, ia no médico, não tinha razão para aquilo, era o meu corpo dizendo quão estressada eu tava, sabe? E eu decidi tomar um caminho de cuidar de mim, fazer o que exatamente que o Caio falou. Comecei a olhar mais para mim, comecei a meditar, comecei a fazer yoga, comecei a voltar a olhar mais para minha espiritualidade, a prestar atenção no que eu estava comendo, muito importante isso, a separar um tempo para mim, para fazer coisas que eu gostava de fazer. Seja cantar, então baixar um aplicativo que faz canta karaokê, seja dançar, comecei a ir em aulas de forró, sabe, fazer coisas que me faziam bem. Lembrar que eu precisava também desses momentos de felicidade, não podia mais viver em função do trabalho, porque senão eu não ia conseguir, sabe? E o principal de tudo foi autocuidado. Eu falava coisas muito ruins para mim. Quando eu errava, quando eu fracassava, quando eu me frustrava, quando eu achava que ia acontecer de uma forma e não acontecia, eu me jogava muito para baixo e eu mudei essa minha forma de ver as coisas, sabe? Perdi muito peso, muito mesmo, sim, mais de 17 quilos nesse ano de 2022, de janeiro até agora, outubro. E assim, tudo isso por conta de uma mudança de mentalidade. E foi por conta dessa crise do doutorado que me fez elevar o meu nível de desenvolvimento pessoal, porque senão eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir viver, sabe? E hoje eu agradeço ao doutorado, porque se eu não tivesse enfrentado isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Que me trata melhor, que eu me respeito mais, entendeu? Eu me acolho mais quando eu erro. Lúcia, tá tudo bem. Tá tudo bem, você errou, mas você merece ser amada. Continua sendo amada por todos, mesmo apesar dos seus erros. Você não precisa se punir. Você não precisa achar que você é menos do que os outros por conta disso. Todos erram. Sabe? Esse discurso mais afetivo para mim mesmo.
E isso fez toda a diferença. E eu acho que era uma das coisas que, se eu puder listar aqui, uma das maiores vitórias, maiores conquistas que eu tive do doutorado não foi o conhecimento técnico dos 3 anos, mas foi essa evolução minha de ser uma pessoa que lida melhor com os problemas, menos ansiosa, que vive mais o presente e que se respeita mais. É isso. Exatamente. É isso. Caraca! Não, mas essa é a verdade, tipo, foi bom ter conversado assim com você exatamente porque a gente tocou um assunto que seria muito mais fácil falar que, isso aqui é muito mal, não sei o que, sem problema nenhum, caso, tipo, joinha e tudo mais, aqui é ótimo, tá falando da cidade, cidade linda, não sei o quê, mas esse eu acho que a gente tocou no principal, assim, sobre realmente que você está pensando em fazer doutorado, em ir para fora do país, assim, essas são as questões principais que você tem que tem na cabeça, entendeu? É isso que vai influenciar bastante na sua vida. É isso aí. Eu não tinha essa sabedoria, acho que a gente também não. A gente nem ia pensar que a gente ia estar desse jeito quando a Não, gente começou a fazer. Mas não. seria muito bom saber que a gente tinha passado por isso antes, entendeu? Então, por isso Sim, que a gente está falando isso para vocês. é isso. Obrigada, Caio. Obrigada Cara, mesmo, que mesmo. Foi agradeço. ótimo. Muito obrigada. E Valeu, é gente. Pra isso, mim, gente. valeu, gente. Tchau. Tchau, Beijo. tchau. Valeu.